O autoengano é um problema constante quando começamos a avançar por um caminho espiritual. O ego está sempre tentando alcançar a espiritualidade. É como se quiséssemos assistir ao nosso próprio funeral. Por exemplo, no começo podemos nos aproximar de nosso amigo espiritual com a esperança de conseguir dele alguma coisa maravilhosa. A essa aproximação dá-se o nome de caça ao guru, tradicionalmente comparada à caça ao veado almisqueiro. O caçador persegue o veado, mata-o e dele retira o almisca. Poderíamos adotar essa atitude para com o guru e a espiritualidade, mas isso não passaria de autoengano. Nada teria a ver com uma abertura ou entrega verdadeira. Podemos também supor, erroneamente, que a iniciação signifique transplante, a transplantação do poder espiritual dos ensinamentos do coração do guru para o nosso. Essa mentalidade considera os ensinamentos como algo estranho a nós. É semelhante à ideia de transplantar um coração de verdade ou mesmo uma cabeça. Transplanta-se em nós um elemento estranho, proveniente de fora do nosso corpo. Podemos ficar inclinados a avaliar esse possível transplante. Talvez a nossa velha cabeça não sirva mais. Talvez deva ser jogada no lixo. Merecemos uma cabeça melhor, nova, uma cabeça mais inteligente e cheia de massa cinzenta. Estamos tão preocupados com o que vamos conseguir através dessa possível operação que nos esquecemos do médico que irá realizá-la. Será que paramos para estabelecer uma relação com o nosso médico? Ele é competente? A cabeça que escolhemos é mesmo adequada? Não teria o médico alguma coisa a dizer a respeito da cabeça que escolhemos? Talvez nosso corpo rejeite essa cabeça. Estamos tão envolvidos com aquilo que pensamos conseguir que ignoramos o que está de fato acontecendo. A nossa relação com o médico, a nossa doença, o que nossa cabeça realmente é. Essa atitude para com o processo de iniciação é muito romântica e nem um pouco válida. Por isso, necessitamos de alguém que esteja pessoalmente interessado em nós, como realmente somos. Necessitamos de uma pessoa que represente o papel de espelho. Toda vez que estivermos envolvidos com algum tipo de autoengano, é preciso que o processo todo seja revelado, aberto. Qualquer atitude de apego deve ser exposta. A verdadeira iniciação dá-se pelo encontro de duas mentes. É uma questão de sermos o que efetivamente somos e nos relacionarmos com um amigo ou amiga espiritual, tal como ele ou ela é. Essa é a verdadeira situação em que a iniciação pode ocorrer, porque a ideia de nos submetermos a uma operação e nos modificarmos de maneira fundamental é completamente irreal. Na verdade, ninguém pode modificar a nossa personalidade de maneira absoluta. Ninguém pode virar-nos completamente de ponta cabeça ou pelo avesso. Temos que usar o material existente, o que já está aí. Precisamos aceitar-nos como somos e não como gostaríamos de ser, o que significa renunciar ao autoengano e ao faz de conta. Toda a nossa constituição, as características de nossa personalidade precisam ser reconhecidas, aceitas. Depois, talvez, possamos encontrar alguma inspiração. Nesse momento, se manifestarmos disposição para trabalhar com o nosso médico, internando-nos em um hospital, o médico, de sua parte, colocará à nossa disposição um quarto e tudo mais que se fizer necessário. Assim, ambos os lados estarão criando uma situação de comunicação aberta, que é o significado fundamental do encontro de duas mentes. Esse é o verdadeiro modo de unir a bênção, ou adhishthana, à essência espiritual do guru, a nossa própria essência espiritual. O mestre exterior, o guru, abre-se, e porque o discípulo também está aberto, porque está desperto.
verifica-se o encontro dos dois elementos, que são idênticos. Esse é o verdadeiro significado de Abhisheka, da iniciação. Não se trata de entrarmos para um clube ou fazermos parte de um rebanho. Não se trata de sermos uma ovelha com as iniciais do dono marcadas no traseiro. Agora podemos examinar o que vem depois de Abhisheka. Com a experiência do encontro de duas mentes, estabelecemos uma comunicação verdadeira com nosso amigo espiritual. Não apenas nos abrimos, mas também vivenciamos, como um clarão, uma súbita intuição, um entendimento instantâneo de parte dos ensinamentos. O mestre criou a situação, nós experimentamos o clarão, e tudo parece muito bem. A princípio, ficamos muito entusiasmados. Tudo é belo. Podemos verificar que nos sentimos eufóricos e animados por vários dias. Até parece que já atingimos o nível do estado búdico. Nenhuma preocupação mundana nos incomoda. Tudo transcorre sem nenhum empecilho. A meditação instantânea ocorre o tempo todo. É uma experiência contínua do nosso momento de abertura com o Guru. Isso é muito comum. A essa altura, muitas pessoas talvez achem que já não precisam trabalhar com um amigo espiritual, que até podem deixá-lo ir embora. Ouvi inúmeras histórias de casos assim, acontecidos no Oriente. Estudantes que encontraram o mestre, receberam uma experiência instantânea de iluminação e depois se foram. Eles tentavam preservar a experiência, mas à medida que o tempo passava, ela se tornava uma simples lembrança, palavras e ideias que eles repetiam a si mesmos. É bem possível que sua primeira reação depois de uma experiência dessa natureza seja a descrevê-la em um diário, explicando em palavras tudo o que aconteceu. Você tenta fixar firmemente a experiência por meio de escritos e memórias, por meio de comentários feitos a outras pessoas, ou conversas com pessoas que o viram passar pela experiência. Ou pode ser que uma pessoa vá ao Oriente, tenha esse tipo de experiência e em seguida volte para o Ocidente. Os amigos dessa pessoa talvez a achem tremendamente mudada. Ela pode parecer mais calma, tranquila, sábia. Muita gente talvez peça a essa pessoa ajuda e conselhos para seus problemas pessoais. Peço uma opinião sobre a experiência deles com a espiritualidade. No começo, o modo como a pessoa ajuda os outros é autêntico, relacionando os problemas deles com sua própria experiência no Oriente, contando belas e genuínas histórias do que lhe aconteceu. Isso poderia lhes servir de grande inspiração. Mas em um dado momento desse tipo de situação, alguma coisa tende a se desencaminhar. A lembrança daquele súbito clarão, da visão penetrante que a pessoa experimentou, perde intensidade. Não dura, porque ela considera essa experiência como externa a si mesma. Sente que teve uma súbita vivência do estado desperto da mente, e que ela pertence à categoria das coisas sagradas, da experiência espiritual. A pessoa atribui grande valor à experiência, e depois a relata ao mundo corriqueiro e familiar de sua terra natal, a seus inimigos e amigos, pais e parentes, a todos com quem se relaciona, e os quais agora pensa ter transcendido e superado. Acontece, porém, que nesse momento a experiência já não está mais com quem a viveu, só resta uma lembrança, e no entanto, tendo proclamado sua experiência e conhecimento aos outros, a pessoa evidentemente não pode voltar atrás e afirmar que o que disse nesse momento era falso. Não pode fazer isso de maneira alguma, seria humilhante demais. Além disso, ainda tem fé na experiência, acredita que de fato algo profundo aconteceu. No entanto, infelizmente, a experiência já não se acha presente no momento atual, porque foi usada e avaliada. De modo geral, o que acontece é que, logo depois de nos abrirmos, de termos o clarão,
No momento seguinte, percebemos que estamos abertos e a ideia de avaliação aparece subitamente. Oba, fantástico! Tenho que pegar isso, tenho que capturar e conservar isso, porque é uma experiência muito rara e valiosa. Tentamos nos agarrar a ela e os problemas começam aí, de considerar a verdadeira experiência da abertura como algo valioso. Tão logo tentamos capturá-la, toda uma série de reações em cadeia se inicia. Se consideramos alguma coisa valiosa e extraordinária, ela então se tornará algo separado de nós. Não consideramos valiosos nossos olhos, nosso corpo, nossas mãos ou nossa cabeça, por exemplo, porque sabemos que fazem parte de nós. É evidente que se perdêssemos qualquer um deles, nossa reação automática seria a de que perdemos uma coisa valiosíssima. Perdi minha cabeça, perdi meu braço. É impossível substituí-los. Só então compreenderíamos que são coisas valiosas. Quando alguma coisa nos é tirada, temos a oportunidade de compreender que ela é valiosa. Mas quando a temos conosco o tempo todo, quando ela faz parte de nossa constituição, não somos capazes de valorizá-la particularmente. Ela apenas está aí. A avaliação decorre do medo de ficarmos separados, e esse medo é precisamente o que nos mantém separados. Consideramos extraordinariamente importante qualquer inspiração repentina, porque receamos perdê-la. Nesse ponto exato, nesse exato momento, o auto-engano entra em cena. Em outras palavras, perdemos a fé na experiência da abertura e em sua relação conosco. De alguma maneira, perdemos a unidade da abertura e daquilo que somos. A abertura passou a ser uma coisa separada e começamos a fazer um jogo. É evidente que não podemos dizer que perdemos a abertura. Eu costumava tê-la, mas a perdi. Não podemos dizer isso, porque iria destruir nosso status de pessoa realizada. Portanto, o papel do auto-engano consiste em recontar histórias. Preferimos contar histórias a experimentar realmente a abertura, porque as histórias são muito vívidas e nos entretêm. Quando eu estava com meu guru, aconteceu isto e aquilo. Ele me disse tal e tal coisa, e abriu-me desta e daquela maneira, e etc, etc. Nesse caso, o auto-engano significa tentar recriar reiteradamente uma experiência passada, em vez de vivenciar de fato a experiência no momento presente. Para viver a experiência agora, teríamos que desistir da avaliação, da maravilha que foi o clarão, pois é essa lembrança que a mantém à distância. Se tivéssemos a experiência continuamente, ela pareceria bastante corriqueira, e é esse fato que não somos capazes de aceitar. Se ao menos eu pudesse ter outra vez aquela maravilhosa experiência da abertura, é assim que nos conservamos ocupados em não ter a experiência, recordando-a. Esse é o jogo do auto-engano. O auto-engano necessita da ideia da avaliação, bem como de uma memória de longo alcance. Pensando no que passou, sentimos-nos nostálgicos e comprazemo-nos com nossas recordações, embora não saibamos onde estamos nesse exato momento. Lembramo-nos dos bons tempos, aqueles dias bons do passado. Não permitimos em absoluto que a depressão venha à tona. Não queremos aceitar a suspeita de que perderemos contato com alguma coisa. Toda vez que surge a possibilidade de uma depressão e um sentimento de perda ameaça aparecer, a natureza defensiva do ego imediatamente traz à mente lembranças e palavras que ouvimos no passado, a fim de nos confortar. Desse modo, o ego fica continuamente à procura de inspiração, sem raízes no presente. É um contínuo voltar para trás. Essa é a ação mais complicada do auto-engano. Não deixamos, de maneira nenhuma, que a depressão chegue a existir.
Visto que recebi bênçãos tão grandes e tive a sorte de passar por essas maravilhosas experiências espirituais, como eu posso dizer que estou deprimido? Impossível! Não há lugar para depressão. Conta-se uma história a respeito do grande mestre tibetano Marpa. Quando Marpa encontrou-se pela primeira vez com seu próprio mestre, Naropa. Este criou um altar que, segundo ele, era a corporificação da sabedoria de um determinado Eruca. Como tanto o santuário quanto Naropa dispunham de energia espiritual e poderes enormes, Naropa perguntou a Marpa diante de qual dos dois iria prostrar-se a fim de experimentar a súbita compreensão da iluminação. Sendo Marpa um estudioso, refletiu que o guru vivia na carne em um corpo humano comum, ao passo que sua criação, o altar, era um corpo puro de sabedoria, nada tendo a ver com a imperfeição humana. Assim Marpa prostrou-se diante do santuário. Naropa então lhe disse: receio que sua inspiração vá desaparecer. Você fez a escolha errada. Este santuário é criação minha, e sem mim nem estaria aqui. A questão do corpo humano versus corpo de sabedoria é irrelevante. A grande exibição da mandala foi meramente criação minha. Essa história ilustra o princípio do sonho, da esperança, do desejo como auto-engano. Enquanto você olhar para si mesmo ou para qualquer parte da sua experiência como sonho que virou realidade, estará envolvido com o auto-engano. O auto-engano parece depender sempre do mundo dos sonhos, porque você preferiria ver o que ainda não viu, a ver o que está vendo agora. Não aceita que o que está aqui agora é o que é, nem está disposto a continuar com a situação do jeito que está. Assim, o auto-engano sempre se manifesta sobre a forma de tentativas de criar ou recriar um mundo sonhado, a nostalgia da experiência de sonhar. Simplesmente trabalhar com fatos da vida é o oposto do auto-engano. Se alguém busca qualquer tipo de bem-aventurança ou alegria, a concretização do que imagina e sonha está sujeita ao fracasso e à depressão. Tudo se resume a isto: o medo da separação, a esperança de alcançar a união. Não são simplesmente manifestações ou ações do ego ou do auto-engano, como se o ego fosse, de algum modo, uma coisa real que praticasse determinadas ações. O ego são as ações, os eventos mentais. O ego é o medo de perder a abertura, o medo de perder o estado não egóico. Esse é o significado do auto-engano. Nesse caso, o ego que chora a perda do estado não egóico, a perda de seu sonho de realização. Medo, esperança, perda, ganho, é isso que forma o constante desenrolar do sonho do ego, a estrutura que se auto-perpetua, que se auto-mantém, e que é o auto-engano. Portanto, a verdadeira experiência que está além do mundo dos sonhos é a beleza, as cores e o entusiasmo da experiência real do agora na vida cotidiana. Quando enfrentamos as coisas tais como são, abandonamos a esperança de algo melhor. Não há mágica alguma, porque não podemos ordenar a nós mesmos que saiamos da nossa depressão. Depressão e ignorância. Seja qual for a emoção que experimentamos, todas são reais e contêm verdades extraordinárias. Se quisermos, de fato, aprender a ver a experiência da verdade, teremos que estar onde estamos. É tudo uma questão de ser um grão de areia. Pergunta: você poderia falar um pouco mais sobre a mecânica dessa força do desespero? Consigo compreender o motivo do desespero ocorrer, mas por que ocorre a felicidade, o estado de graça? Resposta: no início é possível que nos forcemos a ter essa experiência de felicidade. É uma espécie de auto-hipnose, no sentido de que nos recusamos a ver o quadro geral que forma o nosso pano de fundo. Focalizamos somente a experiência imediata da felicidade. Ignoramos todo o terreno básico em que realmente nos encontramos, por assim dizer, e nos conduzimos para uma experiência de enorme alegria.
O problema é que esse tipo de experiência se baseia unicamente na observação que fazemos de nós mesmos. Trata-se de uma atitude totalmente dualista. Nós gostaríamos de experimentar alguma coisa e, trabalhando muito, vamos de fato consegui-lo. Todavia, depois que descemos das alturas, depois que percebemos que ainda estamos aqui, como uma rocha escura erguida entre as ondas do mar, instala-se a depressão. Gostaríamos de embriagar-nos, de intoxicar-nos e de fundir-nos com o universo inteiro, mas por alguma razão isso não acontece. Continuamos aqui, e isso é sempre a primeira coisa que nos põe para baixo. Em seguida, começam todos os outros jogos do auto-engano, as tentativas de nos dar ainda mais corda, porque estamos tentando nos proteger por inteiro. É o princípio do observador. Pergunta: você fala de pessoas que, quando vivem alguma experiência, agarram-na intelectualmente ao rotulá-la, dizendo: isto é fantástico. Parece que isso é quase uma reação automática. Você poderia descrever como as pessoas começam a afastar-se desse comportamento? Tenho a impressão de que quanto mais você tenta não avaliar, mais avalia. Resposta: bem, quando você realmente compreende que está fazendo isso e que não está conseguindo nada, acho que começa a encontrar a saída. Começa-se a ver que o processo todo faz parte de um jogo imenso, que na verdade não traz nenhum proveito, pois se está continuamente construindo, em vez de se chegar à compreensão de alguma coisa. Não há magia nem truque a algum presente. A única coisa a se fazer é tirar a máscara, o que é bastante doloroso. Talvez você tenha que construir e construir até entender a futilidade das tentativas de alcançar a espiritualidade. Toda sua mente pode ficar completamente congestionada com essa luta. Na realidade, você pode até ficar sem saber se está indo ou vindo, a ponto de sentir-se completamente exausto. Então, pode ser que você aprenda uma lição muito útil: desistir de tudo, não ser nada. Talvez você até sinta um anseio por não ser nada. Parece haver duas soluções: ou simplesmente tirar a máscara, ou construir e construir, lutar e lutar, até atingir um crescendo e depois largar tudo. Pergunta: o que acontece quando dizemos, oba, consegui? Isso não acaba com tudo? Acaba? Resposta: não necessariamente. Mas o que acontece depois? Você prefere ficar repetindo sua experiência de novo e de novo, ou trabalhar com a situação presente daquilo que é? Podemos experimentar uma alegria imensa no primeiro clarão de abertura, o que é muito bonito. Porém, o que vem depois é importante. Se você vai se esforçar para agarrar e recriar a experiência, ou se vai deixar as coisas serem como são, permitindo que a experiência seja apenas uma experiência, sem tentar recriar o primeiro clarão. Pergunta: somos ambiciosos, estamos sempre construindo, e quanto mais pensamos nisso, pior fica. Daí tentamos simplesmente fugir de tudo, tentamos não pensar na situação, tentamos enveredar por todos os tipos de fuga. O que significa isso e como podemos superar o fato de que, quanto mais pensamos na iluminação e tentamos investigá-la, piores ficam as coisas e mais se acumulam conceituações. O que podemos fazer? Resposta: é muito óbvio. Você deixa por completo de procurar o que quer que seja. Deixa de lado a tentativa de descobrir alguma coisa, de provar alguma coisa a você mesmo. Pergunta: mas às vezes podemos ter um sentimento ativo de estar fugindo. Isso não é o mesmo que não fazer nada? Resposta: quando você se põe a fugir, descobre que não somente está sendo perseguido por trás, como também que há pessoas vindo ao seu encontro pela frente. No final, não há lugar para escapar. Você está completamente preso. A essa altura, a única coisa que você pode fazer é render-se, pura e simplesmente. Pergunta: o que significa isso? Resposta:
Bem, é preciso passar pela experiência. Significa abandonar as tentativas de ir para algum lugar, tanto em termos de fugir de algo, como de correr para algo, pois ambos são a mesma coisa. Pergunta: a lembrança de si ou a autoobservação são incompatíveis com o desistir e o estar aqui? Resposta: a lembrança de si é, na verdade, uma técnica muito perigosa. Tanto pode consistir na observação de si mesmo e de seus atos, como um gato faminto que observa um rato, quanto pode ser um gesto inteligente de estar onde estamos. A questão é que, se você tiver qualquer sensação de relação, estou vivendo esta experiência, estou fazendo isto, o eu e o isto são personalidades muito fortes, igualmente fortes, de tal modo que, de uma forma ou de outra, haverá um conflito entre eu e isto. É mais ou menos como dizer que isto é a mãe e que eu é o pai. Com a presença desses dois extremos tão polarizados, se está fadado a dar origem a alguma coisa. Assim, a ideia toda consiste em fazer com que isto não esteja presente, pois assim eu tampouco estará. Ou então, que eu não esteja presente e aí isto também não. Não se trata de afirmar isto para você mesmo, mas sim de sentir isso, sentir a experiência real. Você precisa afastar o observador que vigia os dois extremos. Afastado do observador, toda a estrutura cai por terra. A dicotomia só subsistirá enquanto houver um observador que mantenha o quadro todo em pé. Você precisa remover o observador e a complicadíssima burocracia que ele cria para certificar-se de que nada escapará ao quartel-general. Afastado o observador, abre-se um espaço enorme, pois ele e sua burocracia ocupam lugar demais. Se eliminamos o filtro do eu e outro, o espaço torna-se vazio, preciso e inteligente. O espaço possui a incrível precisão de ser capaz de trabalhar com as situações que nele surgem. Na realidade, não é preciso vigia ou observador para nada. Pergunta: será que o observador existe porque desejamos viver no que parece ser um nível mais alto, ao passo que, se deixarmos as coisas como estão, talvez nos encontremos aqui? Resposta: é verdade. Quando o observador desaparece, já não se aplicam as noções de níveis mais altos e mais baixos. Desse modo, não há mais tendência alguma para a luta, nenhuma tentativa de ficar no alto. Você apenas está onde está. Pergunta: podemos remover o observador à força? Não seria novamente um jogo da avaliação? Resposta: não é preciso encarar o observador como um vilão. Assim que você começa a compreender que o propósito da meditação não é passar para uma posição mais elevada, mas sim estar presente aqui, o observador deixa de ter eficiência o bastante para cumprir sua função e desaparece automaticamente. A qualidade fundamental do observador é tentar ser extremamente eficiente e ativo. Mas a atenção plena é algo que você já tem, de modo que tentativas ambiciosas ou eficientes de estar atento são autossabotadoras. À medida que o observador começa a perceber que é irrelevante, ele desaparece. Pergunta: pode haver consciência sem o observador? Resposta: sim, porque o observador é apenas paranoia. Você pode ter abertura completa, uma situação panorâmica, sem precisar discriminar entre dois lados, eu e o outro. Pergunta: essa consciência implicaria um sentimento de bem-aventurança? Resposta: creio que não, porque essa felicidade é uma experiência muito individual. Você é independente e vive sua felicidade. Quando o observador se vai, não há avaliação da experiência em termos de prazer ou dor. Quando você tem consciência panorâmica sem a avaliação do observador, a bem-aventurança se torna irrelevante, pelo simples fato de não haver ninguém que a esteja experimentando.